alegria, né? Estar na presença do nosso Deus, ouvir Ele falar conosco, amém? É uma grande alegria saber que nós estamos reunidos em um só corpo, o corpo de Cristo. E para nós estarmos reunidos neste corpo tão maravilhoso, alguns fatos verdadeiros aconteceram. E esses fatos, eles não ficaram presos na história, eles não ficaram parados ali naquela época, mas esses fatos, eles atravessaram os tempos e chegaram até nós até hoje. As consequências, os frutos daqueles fatos que ocorreram com Jesus, com seus 12 apóstolos e os discípulos, chegaram até nós até hoje, e nós também, como eles, podemos crer tudo que foi dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que o Cristo havia de padecer, mas ressuscitar no terceiro dia. É baseado nessa fé, nesse fundamento, que nós nos alegramos, que nós damos glórias todo dia ao Senhor, por saber que Ele se entregou pelos nossos pecados, morreu na cruz, foi sepultado, mas a morte não o segurou na sepultura, e no terceiro dia Ele ressuscitou. E a cada dia, esse Deus Todo-Poderoso, mediante a ressurreição do seu Filho, Ele também resplandece a luz do Evangelho da glória do Senhor Jesus no nosso coração, como foi dito aqui no cântico. E como é maravilhoso, né? Podemos estar participando, ter a comunhão com esse Deus tão maravilhoso, que levantou seu Filho dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor da sua vida? Amém. Ele é nosso alimento, Ele é a nossa água, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Irmãos, tem um texto que eu gostaria de estar abrindo com os irmãos. Está no Evangelho de João, né? Esse Evangelho profundo, está escrito nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. João 7, 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém? E no versículo 31 diz: e contudo muitos entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais que este homem tem feito? Os fariseus, no versículo 32 diz: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Amém? Irmãos, hoje foi bem quente o dia, né? Com um calor enorme. Não foi, está sendo até agora, né? Apesar da chuva, está um calor muito grande. E
geralmente quando está um calor desse, o que nós mais queremos é beber água, né? Nós mais queremos estar tomando uma água fresquinha. E nós podemos ver o quanto a água é valiosa e preciosa para nós, para a nossa saúde. Como a água é importante, né? A minha mãe e meu pai que gostam muito de ver canais de saúde, e um dos médicos disse que, sobre a importância da água, falou que a gente tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia, de tão precioso que é a água. Mas vocês notaram que a água é preciosa para tudo, né? Para fazer a limpeza, para fazer tantas coisas. Sem água, acho que a gente não conseguiria fazer nada. Talvez sem água a gente nem estivesse aqui hoje. De tão preciosa que é a água. A chuva que cai lá fora, que refresca o tempo, como diz lá em Isaías, que leva pão, leva semente ao semeador e pão ao que come. Então tudo isso vem da água, como a água é importantíssima. E aqui Jesus estava num cenário em Israel, que ele estava numa festa dos tabernáculos. E quando estava no fim dessa festa, Jesus se levantou no meio de todos e deu um grito. Ele deu um grito e ele disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele dá um grito para que todos ouçam: quem tem sede, venha a mim e beba. E ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a gente ir até Jesus para beber a água. E assim que nós cremos em Jesus, o que nasce dentro de nós? Um rio de água viva. Então, irmãos, cada um de nós que crê no Senhor Jesus, temos esse rio dentro da gente. Um rio de água viva. Você já imagine, se a água já é tão preciosa, se a água já faz tanto bem, já é tão saudável, imagine a água viva. E essa água viva é para aquele que crê no Senhor. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior, do nosso mais íntimo, vai fluir um rio, que é de uma água, que ela é viva, uma água que traz vida, uma água que traz Cristo. E aqui, se o evangelista mesmo interpretou o que é essa água viva. O próprio evangelista não precisou da gente ficar: poxa, o que será que Jesus quis dizer? O que quer dizer água viva? Talvez muitas coisas podiam surgir, mas o próprio João esclarece para nós o que significa essa água viva. E ele diz assim: e isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Irmãos, Jesus está falando do Espírito Santo de Deus, que é um presente do Messias para todo aquele que crê. O Espírito Santo agindo através daquela pessoa que crê em Cristo. O Espírito Santo agindo poderosamente através da vida daquele que recebeu a Cristo, que fala de Cristo e nele crê. E agora o Espírito Santo se transforma nessa fonte de rio de água viva. O mesmo Espírito que estava em Cristo, falando por Cristo, agora está na sua igreja. Está naqueles que creem. E nós podemos notar que as Escrituras está falando de uma festa, que é a festa dos tabernáculos, onde Jesus proferiu essa palavra: de quem cresce nele, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí depois onde se cumpre essa escritura? Numa outra festa. O que aconteceu em Pentecostes? Atos 2. Vamos saber o que aconteceu?
Atos 2:1. Atos 2:1 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nossa, que maravilha, porque Jesus estava numa festa, ali perto do momento dele se despedir dos seus apóstolos, despedir da igreja, aonde ali Jesus já ia subir para Jerusalém para ali se oferecer como sacrifício. Estava próximo à sua morte, estava próximo o momento dele voltar para o Pai. E ele promete o Espírito Santo, como já estava escrito nas Escrituras, que quem cresce no Messias receberia o Espírito Santo. E agora, no dia de Pentecostes, se cumpre essa promessa. O Espírito Santo vem sobre a igreja. O Espírito Santo desce sobre eles. E o Espírito Santo vem sobre eles. E ali aparece distribuída entre eles línguas como de fogo. O interessante é que Jesus falou que um rio de água viva fluiria daquele que crê nele. E agora o Espírito Santo aparece com línguas de fogo, unindo as duas coisas. Então nós vemos a maravilha que é crer no Senhor Jesus. É o maior presente que a igreja pode ter ganhado, que é o Espírito Santo habitando em cada cristão que crê. Porque o Espírito Santo, ao habitar em nós, ele nos testifica de Cristo. Ele fala para nós de Jesus. O Espírito Santo em nós, ele nos dá poder para nós irmos e transmitirmos aquilo que nós ouvimos de Cristo, que é o Evangelho. E agora esse Evangelho, estando em nós, ele se torna um rio de água viva. Ele se torna um rio que sai além de nós e transborda. Irmãos, voltando na questão da água, a água é tão interessante que ela é uma saúde pura. O interessante é que a água, ela está no copo, você pega ela no bebedouro, num copo, e aí quando você toma ela, você já não sabe mais o que acontece depois que ela entra. Mas ela é vida para o seu organismo, ela é vida para o nosso coração. Dali ela vai para a corrente sanguínea, dali ela vai para os tecidos, vai para os órgãos, e aquilo ali se transforma em vida em cada membro do nosso corpo. Cada membro do nosso corpo é beneficiado por essa água. Nosso cérebro, nosso coração, essa água, ela vai para todo o nosso corpo e se transforma num benefício para todo o nosso corpo, é saudável. E Cristo está falando assim: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo é saúde na nossa vida, é saúde para a nossa vida espiritual. O Espírito Santo é saúde quando nós formos ler a palavra, nós vamos entender o que Cristo quer falar. O Espírito Santo é saúde para nós continuarmos firmes no caminho do Senhor. O Espírito Santo é saúde para nós continuarmos perseverando no Senhor. É o Espírito Santo que não nos deixa desanimar. É o Espírito Santo que nos mostra a cada dia que Cristo é a nossa esperança, apesar do mundo tão adverso, do mundo tão caótico que está lá fora, mas mesmo assim nós nos mantemos firmes na fé, por quê? Porque é o Espírito Santo que está falando ao teu coração. É o Espírito Santo que está falando ao meu coração. E ele diz: você pode passar por tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo. E por mais tribulação que nós possamos passar, mais dificuldades que nós possamos passar, o Espírito Santo está com cada um de nós. E isso é um testemunho para a igreja, por quê? Porque os apóstolos, após Cristo ter ido para o Pai, após a ressurreição, os apóstolos passaram momentos de dificuldades, momento de sofrimento, momento de tribulação, mas eles nunca perdiam a alegria de ter o Espírito Santo habitando neles, de ter
agora a voz do Messias, a voz daqueles que falaram com eles ali, pessoalmente, agora na pessoa do Espírito Santo, continua falando tão alto e tão grandiosamente. E essa voz que nós ouvimos um dia e que nós cremos. Essa voz que nós ouvimos um dia e a alegria foi tão grande no nosso coração, a alegria foi tão grande que eu tenho certeza que cada um de nós aqui, no momento ali do primeiro amor mesmo, nós tenho certeza que a gente pregava até para poste, né? A gente pregava assim, a gente falava, a gente tinha uma... E é isso que o Espírito Santo continua fazendo conosco. A alegria de vir para um culto, de buscar a Deus. Se vocês notaram, foi lida aqui uma palavra em que os fariseus enviaram guardas para prender Jesus. Os fariseus ali, eles ouvindo tudo aquilo, se Jesus era ou não o Cristo da multidão, eles enviaram guardas para prender Jesus. E os guardas foram para prender Jesus. Só que não foram prendendo de uma vez, eles precisaram esperar. Só que conforme eles estavam esperando, Jesus estava comunicando o Evangelho à multidão. E eles ouviram. E aí eles voltam para os fariseus sem Jesus. E os fariseus perguntam assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Então os guardas, ao ouvirem Jesus falar do Evangelho, ao ouvirem aquelas palavras vivas na boca de Jesus, ao ouvir uma palavra que nunca ninguém tinha falado para eles de tal modo, com aquela autoridade, eles não conseguiram prender Jesus por causa das palavras de Jesus. E quando eles voltam, eles falam: jamais alguém falou como este homem. Irmãos, jamais alguém falou ao nosso coração como Jesus falou. Tem tantas línguas no mundo, tem tantas vozes no mundo, porém nós ouvimos a voz do pastor. E quando a ovelha ouve a voz do pastor, ele reconhece. Quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela dá ouvidos, porque ela reconhece a voz do pastor. Eu tenho certeza, na nossa vida, jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como Jesus na sua vida e na minha vida. Porque a voz de Jesus é única. A voz de Jesus é que nos traz a comunhão, do grego koinonia, com o Pai. A voz de Jesus é a verdadeira voz. A voz de Jesus é a voz que nos traz conforto. A voz de Jesus é que nos traz força. A voz de Jesus é que nos traz alegria da salvação. A voz de Jesus é que nos ajuda e nos faz perseverar. Quando todo mundo diz: não dá mais para continuar, eu falo: eu vou continuar porque o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo tem falado no teu coração. O Espírito Santo fala com você e fala assim: olha, Jesus rompeu os grilhões da morte. A morte não pôde segurar o Filho de Deus. A morte não pôde prendê-lo para sempre. Mas ele rompeu aqueles grilhões, ele quebrou os grilhões. E agora ele está ressurreto dentre os mortos, agora ele está vivo. Ele esteve morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos. E é esse Senhor Jesus, que a voz dele é a voz como de trovão de Apocalipse, a voz de muitas águas, a voz que fala no nosso coração e queima, como ele falou com 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando ele ia caminhando com aqueles 2 discípulos, sem os discípulos saber quem era, mas o coração deles queimavam, porque era a voz do Salvador, era a voz do Senhor Jesus, era a voz do bom pastor que cuida das suas ovelhas. E que hoje, nós a cada dia, venhamos agradecer primeiramente a Deus por Ele ter falado conosco. Venhamos agradecer a Deus por esse chamado irresistível, que é o chamado que o Senhor fala: pastor, você virá para mim, e o pastor vem. Dalila, você virá para mim, e a Dalila vem. Amém. Por quê? Porque essa voz é irresistível, não tem como resistir. É uma voz poderosa. E você que já ouviu essa voz poderosa no teu coração, nós estamos aqui no lugar certo, que é a comunhão com o nosso Deus e com o seu Filho Jesus Cristo.
a comunhão que o Espírito Santo traz à Igreja de Cristo, a comunhão que o Espírito Santo preserva, que o Espírito Santo a cada dia trabalha, que o Espírito Santo a cada dia floresce, mantém essa comunhão tão maravilhosa, que é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E que essa comunhão esteja conosco todos os dias, e que a gente sempre busque nosso Deus, apesar das tensões que tem no mundo, apesar de tantas coisas se levantarem contra a igreja, mas a gente permanecer, porque é o Espírito Santo que vai nos fazer perseverar. É o Espírito Santo que vai mostrar cada dia: persevere no meu caminho, porque é caminho de vida eterna. Amém. Persevere no meu filho, porque a voz dele é uma voz eterna. É a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Amém. Irmãos, você que está convidando a igreja, está se levantando nesse momento. Amém? Antes de jogar, eu vou estar lendo de novo na palavra do nosso Salvador, que ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bem, nós esperamos que esse rio se mantenha em cada coração. Que esse rio, que nós sejamos cheios do Espírito Santo a cada dia. Cada dia que venha, nós estejamos cheios desse Espírito Santo tão maravilhoso, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo do Salvador. Amém? Amém. Que você estivesse abaixando essa cabeça nesse momento. Estou orando ao Pai. Pai, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor nos chamou à comunhão, Pai, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, Senhor, onde nós somos um só corpo com Ele, Pai. Cada um de nós estamos aqui, somos um no Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra irresistível, o chamamento do Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque ninguém falou como o Senhor no nosso coração, Pai. Que a Tua voz é verdadeira, Senhor. Porque a Tua voz, Pai, nos traz esperança, Senhor. Porque a Tua voz nos traz, Pai, conforto, consolo, Senhor. E nos traz a verdade, Senhor. Nós te agradecemos porque, Pai, nós estamos reunidos aqui, Pai, porque fatos verdadeiros aconteceram, Pai. Não são contos, não são, Senhor, historinhas, mas é uma história verdadeira, Pai. De que Jesus Cristo veio a esse mundo, Pai. De que Jesus Cristo veio em Teu nome para fazer a Tua obra. E por causa dessa obra que nós temos vida, Pai. Por causa dessa obra que nós temos a salvação, que nós temos a plena comunhão com o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por causa dessa obra tão maravilhosa, Senhor, essa obra justa e verdadeira. É que nós não temos, Senhor, a condenação, mas pelo contrário, temos, Senhor, a justificação. Temos, Senhor, a comunhão com o Senhor. Pai, como é preciosa essa comunhão, Pai. Como é precioso estar no Teu caminho, Senhor, buscando o Senhor, Pai. Como é precioso cada momento na Tua presença, Pai. Como é precioso, Pai, temos esse rio de água viva fluindo, Senhor, no nosso coração. Como é bom, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a voz do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, Pai. Como é bom ouvir essa voz preciosa, Senhor, que fala no mais profundo, no nosso mais íntimo, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor conduzir a Tua igreja, Senhor, como o pastor conduz as suas ovelhas. O Senhor tem nos conduzido, Pai. Como é bom, Senhor, o Senhor nos livrar do mal, Pai. Como é bom, Senhor, o Senhor nos mostrar cada dia, Senhor, a riqueza da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor que nos foi dado em Cristo. Fica conosco, Pai, a cada dia, Senhor. Que nós venhamos a cada dia, Pai, estar no Teu caminho, fazendo a Tua vontade, Pai. E a vontade do Senhor é querer no Senhor Jesus. Que nós queremos a cada dia, Pai, no Senhor Jesus. E venhamos a buscá-lo, Pai, como nosso Senhor e Salvador, como de fato Ele é, Pai. Porque Ele cumpriu toda a Tua justiça, Pai. E hoje nós temos vida no nome dEle, na mediação do Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos pela Tua igreja. Agradecemos o Senhor nos unir num só corpo.
Obrigado por essa comunhão tão maravilhosa, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus.